Olá, comentários do Evangelho de João, o capítulo 4, do versículo 46 ao 54. Então Jesus volta a Galileia, ele volta à região onde ele cresceu e aí acontece isso aqui que a gente vai continuar lendo. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, nessa região, nesse bairro, nesse povoado, onde da água fizera vinho. Lembram? Esse lugar que ele fez o primeiro grande sinal. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum, uma cidade próxima ali. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque ele estava à morte. Então Jesus lhes disse para todo mundo que estava ali. Lembra os galileus que quando ele chega, eles já chegam e eles estão com expectativa de milagres, de sinais, de milagres, né? Então Jesus diz: se vocês não virdes sinais e milagres, não crereis. Vocês não vão crer se não virem. Não basta a minha palavra, não basta vocês olharem para mim, vocês querem os milagres. E ele diz ao oficial: Senhor, desce antes. O oficial diz a ele, perdão. O oficial diz: Senhor, desce antes que meu filho morra. Então começa um pai sofrendo com um filho adoecido, e dizendo a Jesus: vá lá fazer esse negócio para mim. Aqui não tem uma chave de autoritarismo, mas a gente poderia pensar assim, se de repente ele não está assim, né? Tem esses desesperos, mas vai lá, desce lá para curar meu filho. Meu filho é importante, é uma vida que importa, né? O filho do oficial é uma vida que importa. Desça antes que meu filho morra. Toda vida importa. Toda vida importa. A grande questão é quando a gente só acha que as vidas que importam são as dos nossos filhos, as das pessoas que a gente está relacionado, das pessoas que importam para a gente, né? Então desça antes que meu filho morra. Jesus disse-lhe: vai, o teu filho vive. Jesus é bom e é misericordioso e toda a vida importa. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Isso é interessante, porque o homem se aquieta. O homem se aquieta e faz lembrar outra passagem muito parecida com essa, que é o homem que diz: olha, eu mesmo tenho gente ao meu dispor e eu sei que basta uma ordem e as coisas acontecem. Basta uma palavra sua, Senhor. Essa ideia de quem está no comando, né? E ele diz: o homem simplesmente crê na palavra e vai embora. E diz: ok, foi embora, acreditou no que Jesus havia dito. E ele descendo, as pessoas que trabalhavam para ele, os seus servos, lhe anunciaram, dizendo: teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor? E disseram: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma hora em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu nele e toda a sua casa. Jesus novamente fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para Galiléia. Importante aqui a gente pensar no que está acontecendo, né? Tem uma pressão por sinais, e é interessante porque o sinal não acontece com nenhum galileu, acontece com um estrangeiro, acontece com alguém que não é dali, alguém que é um oficial. E é engraçado porque os de fora às vezes conseguem olhar para Jesus e dizer assim: puxa, tem um poder aí, tem um poder que pode me fazer bem, tem um homem santo passando pela cidade, tem um homem santo. E os de dentro olham e dizem: e aí ele não pode operar ali muitos milagres. Então, é dessa dinâmica que a gente está falando. Você está entre os seus,
mas os seus não o recebem. E porque não recebem, não desfrutam do bem de Deus. A gente tem pensado muito sobre isso, pensado muito sobre o fato de que, olha, a dificuldade que a gente tem de ver Deus naqueles que são próximos da gente mesmo. Os galileus aqui não conseguem ver isso em Jesus. Esse homem que é um estrangeiro vê isso em Jesus e diz: puxa, você pode curar meu filho? Nesse tom que a gente criticou aqui, mas ele crê que Jesus pode fazê-lo e Jesus diz: vai, o teu filho vive, vai, o teu filho vive. Esse é o contexto, mas o que eu queria dizer por fim é a palavra de Jesus a você. A palavra de Jesus a você que é pai, para você que é mãe, que é essa palavra do vai, o teu filho vive. Vai, o teu filho vive. Essa possibilidade de que Deus, que Jesus, que Deus em Cristo possa salvar os nossos filhos, nos abençoar, possa trazer cura, possa trazer libertação e que a gente possa confiar na palavra de Jesus e voltar para casa. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Ele diz: você precisa vir comigo aqui. E Jesus: não, você é que precisa voltar para sua casa. Você que precisa voltar a ser pai. Você que precisa voltar a ser mãe. É você que precisa voltar para o seu filho. Vai sobre a minha palavra. Volte para os seus filhos, porque o seu filho vive. E ele crê nisso, não vendo o filho. Ele crê nisso, não testemunhando aquela melhora no filho ainda. Mas quando ele chega, isso aconteceu. Então, seu filho vive. Volte para o seu filho, volte para a sua família, volte para os seus. Creia nisso, creia na palavra que devolve a gente para a família da gente, que devolve você para ser pai e você para ser mãe.